Boa noite a todos, bem-vindos àquele que é o primeiro episódio do JST Talks, que é um dos episódios de um podcast que a JST lançou no início do ano, e o objetivo é nós entrevistarmos e fazermos perguntas a personalidades. Naturalmente que a primeira personalidade que quisemos convidar foi o Presidente do PSD. Para esse efeito, e porque estamos no período em que celebramos o aniversário da JST, 45 anos, abrimos na semana passada, através das redes sociais da Juventude Social Democrata, concurso à apresentação de perguntas que fossem criativas, umas mais sintéticas, outras mais desenvolvidas, umas mais, outras menos provocadoras, e selecionámos 45 perguntas. E, portanto, sem querer alongar muito mais, eu passaria à primeira pergunta. Eu vou ter a oportunidade de fazer as duas primeiras perguntas. E a primeira pergunta é, caro Presidente, quando for Primeiro-Ministro, vai mudar o Palácio de São Bento para o Porto? O Palácio de São Bento, naturalmente, não é mudável para o Porto. Antes de mais, boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui. O Palácio de São Bento não é mudável para o Porto. E se por acaso eu mudasse, ou pudéssemos mudar a capital do país, eu acho que não deveria ser para o Porto, deveria ser para um sítio menos central, porque o Porto, a dada altura, estaria a fazer ao país o mesmo que Lisboa está a fazer agora, portanto não era bom sítio. E a minha segunda pergunta, esta se calhar um pouco mais séria, é quais é que são as prioridades políticas para as áreas metropolitanas? Eu acho que as prioridades políticas para as áreas metropolitanas hoje passam fundamentalmente pela mobilidade e pela habitação. Não é muito diferente daquilo que foi quando eu fui Presidente da Junta Metropolitana do Porto. Nessa altura, o principal desafio era a mobilidade, na altura no Porto, com o lançamento do metro, não é? O metro do Porto nasce em 2013, eu fui Presidente da Câmara em 2002 pela primeira vez, e portanto, aquilo que eu vejo como fundamentais prioridades nas duas áreas metropolitanas é a mobilidade e a habitação. Muito bem. A terceira pergunta... Da maneira como as áreas metropolitanas hoje são geridas, se houver uma regionalização, imagine, e as áreas metropolitanas tiverem autonomia, as coisas aí são diferentes. Muito bem, a nossa terceira pergunta será para o João Antunes Santos. Muito boa noite, Presidente. Agora uma pergunta mais descontraída, e não vale responder o hino do partido. Sim. E a pergunta é uma música favorita. Eu tenho muitas músicas favoritas. Vamos lá ver. Conhece? Uma do meu tempo. Stumbling In. Conhecem? Da Suzy 4. Do meu tempo. Não conhecem? Então deixa lá ver se tenho aqui. Tenho. Alguém conhece ou não? Conhecem os mais velhos? O Paulo já não é Jota, tu não contas. Tem aqui uma, podem ser outras. Esta chama-se Tamarindino. A quarta pergunta é para, eu ia dizer Joaquim José Gonçalves, mas se calhar ninguém ia saber, é para o Quinzé. Presidente, considera que é o cargo que faz o político ou é o político que faz o cargo? Acho que é as duas coisas. Eu já tive muitos cargos, não é? E não sou igual nos cargos todos, tenho de me moldar ao cargo um bocado, mas por sua vez também eu não exerço o cargo da mesma maneira que exercem os outros. Portanto, o cargo faz o político e o político também faz um bocado do cargo. Depois há cargos que dão um grau de liberdade maior e aí, enfim, é o político a pessoa que se notabiliza mais, e há outros cargos que obrigam a pessoa a ser muito mais rígida. Eu ia dizer que o cargo que obriga, ia dizer e vocês iam se rir, mas enfim, o cargo que é capaz de obrigar a pessoa a ser mais rígida é talvez o cargo de Presidente da República, mas o exemplo não é dos melhores. Mas é evidente que é as duas coisas, é uma interação das duas coisas. E a quinta pergunta, Raquel. Presidente, nesta sala que podemos ver que está cheia de jovens políticos em potencial, a pergunta que lhe coloco é qual é que é, na sua opinião, o livro que qualquer jovem político deve ler? Pois, essa pergunta não é fácil. Eu diria já à cabeça 3 livros que qualquer jovem político deve ler. Uma chama-se A Política in Situ, a segunda chama-se Raízes de Aço
e a terceira Rui Rio do Corpo Inteiro. A primeira foi escrita por mim, o segundo é uma biografia minha, mais intimista, e a terceira é outra biografia minha. Mas passa a brincadeira, até porque o primeiro livro é de 2002, portanto já lá vão uns anos, aquilo que foi escrito por mim. Eu aconselharia a lerem livros, enfim, mas cada um lê o que gosta mais, mas uma das áreas fundamentais é a evolução da democracia, a evolução do nosso regime, da democracia representativa, que tem hoje complexidades enormes, que não tinha há 40 anos e há 50 anos, e, portanto, todos os livros que levem a refletir sobre a democracia, sobre a liberdade, sobre a defesa da democracia nas sociedades contemporâneas, acho que são excelentes para quem quer começar na política ou para quem se interessa da política. Naturalmente que estou a dizer isto, estou um bocadinho marcado por mim próprio, porque eu quando entrei na vida política foi justamente a lutar pela democracia, a lutar pela liberdade, que era coisa que Portugal não tinha. Talvez eu esteja um pouco marcado por isso, mas acho que hoje esse desafio da liberdade e da democracia está outra vez em cima da mesa e há muitas obras que versam sobre isso, naturalmente. Sexta pergunta, Diogo Kuman. Boa noite, Sr. Presidente. Temos um problema hoje em dia muito sério com o interior do país, sobretudo a nível de despovoamento. Eu perguntava-lhe para si quais é que são as prioridades para podermos alterar este paradigma. Obviamente, a pergunta é pertinente e não é de fácil resposta assim com três ou quatro nadas. O país tem-se vindo a centralizar ao longo dos anos, de há muitos anos para cá. Em parte já era centralizado antes do 25 de Abril, mas no 25 de Abril para cá ainda se centralizou mais. Eu recordo a força que tinha a segunda cidade do país, o Porto, comparada com hoje, nos mais diversos setores, é muito inferior hoje àquilo que era no passado, pior ainda relativamente ao interior. Portanto, eu acho que nós temos de ter medidas que discriminem positivamente o interior, mas essas medidas podemos-las fazer todas. Eu não vou agora dizer uma coisa que ia dizer nas próximas semanas, aliás até penso que na conferência de imprensa de sexta-feira há um toque sobre isso também, na parte fiscal sobre o interior, portanto não quero dizer as medidas que podemos propor. Agora, eu entendo que nós, para lá de discriminarmos positivamente o interior em tudo, nós temos que nos preocupar com a criação de emprego, porque não havendo emprego no interior não adianta que a pessoa, para que é que a pessoa vai para o interior? Então vão reformados só, não é? Portanto, nós temos de ser atrativos no interior no investimento, temos, portanto, de conseguir desconcentrar e descentralizar. Aqui é até mais importante a desconcentração do que a descentralização. A descentralização pressupõe capacidade de decisão, a desconcentração é tirar dos grandes centros e passar para o interior. E temos de ser um bocado brutos nisso. O Dr. Miguel Cadilho defendeu umas medidas muito radicais, é preciso muita coragem para essas medidas radicais. Nós, a dada altura, podemos estar a proteger muito o investimento no interior e o que conseguimos não é investimento no interior, em lado nenhum, mas temos efetivamente de ser muito atrativos para o interior. João Pedro Louro. Presidente, boa noite. Onde é que está? Estou aqui. Sabemos todos que o Presidente está e estará disponível 24 horas para servir os portugueses, mas perguntava-lhe se gosta mais de trabalhar de manhã, de tarde ou à noite. É muito simples. Desde sempre fui assim. Eu sou menos produtivo de manhã e começo a acelerar ali por volta das 4 da tarde. Atingirei aí o pico por volta das 9 da noite e depois começo a desacelerar um bocadinho e aí por volta da meia-noite já não dá. Portanto, o pico anda ali nas 7 da tarde, 8 da tarde, por ali. De manhã ando mais devagar. Portanto, temos o Presidente na sua máxima força. Já quando andava a estudar era assim. Eu de manhã, quando tinha exames ia estudar de manhã, por exemplo, de manhã ia estudar para o café. Porque se estudasse em casa adormecia. Pelo menos o café e tal, distraía-me um bocadito e concentrava-me. Depois começava a trabalhar de tarde. E quando era para jantar, a minha mãe tinha de me tirar da mesa da sala de jantar, que era onde eu trabalhava, sai porque temos de jantar. E eu estava com o gás todo ali por volta das 8 da noite. Alexandre Poço. Boa noite, Presidente. Boa noite a todos. Recentemente esteve no Brasil e gostava de lhe perguntar de que forma Portugal conseguirá no futuro potenciar e melhorar as suas relações no espaço da CPLP, ou seja, com os países lusófonos. Eu acho que Portugal tem
um fator, Portugal, estamos a falar de Portugal, depois passamos para os outros. Portugal tem um fator competitivo que não tem aproveitado na sua plenitude, que é justamente a língua. A língua portuguesa é das línguas mais faladas no mundo, é a língua mais falada no hemisfério sul, não é? E, portanto, nós temos de aproveitar aquilo que é o espaço atlântico, designadamente o Brasil e Angola, que são duas potências à escala regional, que têm um potencial de crescimento muito grande e, portanto, tudo aquilo que seja Portugal, obviamente integrado plenamente na Europa, mas sem esquecer as suas raízes e a lusofonia, acho que Portugal não está a aproveitar estrategicamente tudo aquilo que deve aproveitar quando tem esse ativo, esse património brutal. Portanto, no quadro da CPLP, eu acho que a CPLP tem sido subaproveitada, não por todos, Portugal e pelos outros todos. E, portanto, uma linha estratégica nossa é justamente aproveitar a língua, aproveitar uma parte da cultura que é comum, aproveitar uma parte da história que é comum e aproveitar um aspecto que é talvez quase o mais importante, que é o facto de nós termos família em comum. Família mesmo, quer dizer, todos nós acabamos por poder ter um familiar em Angola, um familiar no Brasil, um familiar em Moçambique e vice-versa. Agora estive no Brasil, exatamente como diz isso. E, portanto, isso cria um laço afetivo que é a base de tudo. Portanto, nós temos todas as condições para potenciar esta relação, que tem as raízes históricas mais profundas, isto naturalmente sem nos afastarmos da Europa. Mas porque é que não havemos também de ter o contraponto no Atlântico, onde no Atlântico chegamos há 600 anos, não é? Porto Santo fez ano passado. Acho que a Madeira até fez há 2 ou 3 dias, 600 anos mesmo, que lá chegamos. Portanto, nós no Atlântico estamos há 600 anos. Na Europa, geograficamente estamos há muito tempo, mas integrados plenamente estamos há 30 e tal. Não é? Sofia Matos. Boa noite a todos. Cumprimento a nossa Presidente de Versão, Daniela Oliveira, e o nosso Presidente entrevistado desta noite. A minha pergunta é muito relevante. Em 1986 apoiou Mário Soares contra Freitas do Amaral. Foi por gostar muito de Mário Soares ou por não gostar nada de Freitas do Amaral? É verdade, apoiei o Dr. Mário Soares nas 2 voltas, essa eleição teve 2 voltas, não é? Teve a primeira e a segunda volta, o Dr. Mário Soares não ganhou a primeira. Aí não era exatamente nem a favor de Mário Soares, nem contra Freitas do Amaral. Isso foi em 1986, estávamos ainda relativamente perto do 25 de Abril, a sociedade portuguesa ainda estava havia uma clivagem ainda grande entre direita e esquerda, e aqui confrontou-se a direita moderada, digamos assim, com a esquerda moderada. Porque, enfim, o Partido Comunista é aquela velha frase, temos de engolir o sapo, o elefante, ou não sei o quê, dizia o Álvaro Cunhal, e tapar os olhos quando votamos no Mário Soares. Portanto, digamos, a extrema esquerda votou no Soares, a parte mais à direita votou no Freitas, e para ser sincero, eu, naquela altura, preferia, francamente, mais estar do lado da esquerda moderada do que do lado da direita moderada. Quisé. Presidente, qual é o antigo presidente do PSD com o qual mais se identifica? Eu penso que vai responder o nosso fundador, sim. Mas sem ser o nosso fundador, qual seria agora o líder com o qual mais se identifica? Já estás a limitar, Quisé. Não, o presidente do PSD com que eu de longe mais me identifico é o Dr. Sá Carneiro. Isso aí não há dúvida nenhuma. Eu próprio costumo dizer, e é verdade, que não sou propriamente do PPD, ou do PST, na altura PPD, sou do Dr. Sá Carneiro. Portanto, aquilo que o Dr. Sá Carneiro tivesse feito em 1974 era aquilo que eu seguia. Portanto, é aquele que é a pessoa de maior referência. Depois disso, eu não queria destacar nenhum para o bem e muito menos para o mal, dizer o que gostei mais ou o que gostei menos. Agora, é inegável que em termos de trabalho desenvolvido pelo país, o professor Cavaco Silva, naturalmente, com os 10 anos de Primeiro-Ministro, fundamentalmente nesses 10 anos de Primeiro-Ministro, deu um surto de desenvolvimento muito grande ao país. Isso é indiscutível, portanto, no que toca à governação, é o período mais forte do PST. Agora, em termos de maneira de ser e de simpatia pessoal e política, é com o Dr. Sá Carneiro. Sofia. Esta também é muito difícil. Qual é a sua maior qualidade e qual é que é o seu pior defeito? Pois... Ou melhor defeito? É uma questão de perspectiva. Ou melhor defeito. E a maior qualidade. Eu era capaz de dizer
que se calhar o meu maior defeito é a minha maior qualidade também. O que é que eu quero dizer? Eu acho que uma certa excessiva inclinação para o rigor é, por um lado, a minha maior virtude, mas depois, às vezes, sendo em demasia, também acaba por ser defeito e acaba por me prender demais. Se calhar perco alguma criatividade em algumas coisas por agarrar-me demasiado à componente rigorosa. Por outro lado, o facto de ser rigoroso é bom. Portanto, não sei se estou a fazer bem a leitura, mas se calhar aquilo que é uma das maiais virtudes é se calhar também, em algumas circunstâncias, o elemento mais castrador, digamos assim. Talvez, mas tenho de se perguntar aí a um psicólogo, um psiquiatra, que faça uma análise melhor da minha personalidade. Não é? João Pedro Louro. Presidente, mais uma questão mais pessoal. Qual é que é o seu prato favorito? Eu costumo responder que é lampreia à bordaleza. Agora, lampreia à bordaleza é uma coisa que se come, enfim, 3 vezes no ano. Não me dê lampreia ao almoço e ao jantar, que não dá, não é? Portanto, considerando o tipo de prato que é e que só se come em determinadas circunstâncias, em determinada fase do ano, e que se come aí umas 3 vezes no ano, eu era capaz de eleger lampreia à bordaleza. 15. Presidente, sabemos que nunca perdeu umas eleições e que o segredo é a alma do negócio, mas, na sua opinião, quais são as principais características, quais são as questões-chave para vencer eleições? Cada eleição é diferente, não é? Eu ganhei eleições para a Associação de Estudantes, ganhei eleições para a Câmara do Porto, ganhei eleições para o partido, cada uma é diferente da outra. E, portanto, as circunstâncias envolventes também são muito diferentes em cada uma das circunstâncias. Obviamente que a eleição legislativa de 6 de outubro tem circunstâncias envolventes de muito maior complexidade do que aquilo que tiveram qualquer uma outra para trás. Agora, eu diria que o fundamental é a componente da credibilidade, considerando que a credibilidade, como eu tenho dito, é a somatório entre a seriedade, a competência e a coragem. Se nós tivermos, hoje em dia na política, seriedade, e a seriedade aqui é a parte intelectual, não é propriamente não andar a meter a mão no saco, não é? Seriedade intelectual, a outra pressupõe-se que assim seja. Seriedade intelectual, a coragem e a competência, o conjunto destes 3 fatores dá a credibilidade e, portanto, isso é, em minha opinião, o elemento nuclear. Se as pessoas nos reconhecerem, isso nós damos um passo em frente para podermos ganhar as eleições. Agora, depois, há toda uma circunstância envolvente em que, enfim, a credibilidade pode chegar ou não chegar para ultrapassar as circunstâncias envolventes. Naturalmente que também é bom, naturalmente que uma coisa é ser candidato a Presidente da República ou em parte a Presidente da Câmara, que é uma coisa quase unipessoal, na Câmara não é bem assim, mas Presidente da República é uma coisa outra coisa são eleições que pressupõem uma equipa e aí também é muito importante a equipa envolvente. A liderança é sempre o mais importante, mas a equipa envolvente também é muito relevante, não é? Emanuel. Caro Presidente, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Eu não lhe vou dar a resposta que pensa que eu vou dar, não é? E vou ser o mais sincero possível. Eu acho que o dia mais feliz da minha vida, é um bocado difícil de dizer, mas eu tenderia a dizer que o dia mais feliz da minha vida, o dia em que eu sentir maior alívio, deve ter sido o dia em que acabei o curso, que saiu a última nota. E, portanto, a olhar assim para mim e dizer, então tens filhos, e não foi quando nasceu a primeira filha, que é a única, aliás, que eu tenho, e eu sou-lhe sincero, não. Porque esse dia é um dia, cada um de nós sente de forma diferente, mas esse é um dia que, por um lado, tem uma grande alegria e, por outro lado, tem dúvidas. Está a ver? Se eu puser aqui, ajudar a pôr na vida alguém que depois não venha a ser feliz ou que tenha problemas, eu tenho uma dose dessa responsabilidade. E, portanto, nesse dia é um dia em que também temos dúvidas. Temos uma grande felicidade, ou tive eu, uma grande felicidade, mas ao mesmo tempo dúvidas. Será que ela vai mesmo ser feliz? Não é bem eu ter capacidade para o fazer, é ela conseguir. Com a minha ajuda até certo ponto e depois sem a minha ajuda. E, portanto, é um mixed feeling. E, portanto, não consigo eleger esse dia como mais feliz por este mixed feeling. E, portanto, se calhar elegeria esse dia, que senti um grande alívio, não é? No dia em que saiu a última nota, ao fim de andar ali a penar numa faculdade, onde às vezes iam 500 a um exame e passavam 3 ou 4, não é? Portanto, veja bem o que nós tivemos de passar naquela Faculdade de Economia do Porto na altura. E senti um alívio tremendo. Finalmente chegou ao fim.
O outro, que seria o natural, eu era capaz de responder desta forma. Mas temos de ter mesmo aí o psicólogo ou o psiquiatra para me lerem melhor do que eu próprio. Não sei se temos algum psicólogo na sala. Diogo Kuman. Ao dia de hoje conhecemos-lhe 2 grandes hobbies, um relacionado com a bateria e outro relacionado com o seu carro clássico. Sim. Eu perguntava-lhe qual deles é o seu preferido. Talvez o carro clássico. Eu bateria não toco assim tantas vezes como isso, não tocava melhor, não é? Não, talvez o dar uma volta num carro clássico dê mais prazer e mais gosto e mais tranquilidade, apesar de tudo, que a bateria. E a bateria, depois, se tiver muito tempo, começa a madurar as costas. Alexandre Poço. Já falámos de felicidade, agora vamos falar um pouco de economia. Também é importante. Relativamente ao IRC, concorda com uma redução da taxa de IRC para níveis na casa dos 10%? Vamos lá ver como é que eu lhe vou dizer isso, não começo a antecipar a conferência de imprensa sobre impostos. Eu concordo com a redução do IRC, naturalmente, para taxas que o tornem competitivos relativamente aos países concorrentes e capaz de cativar o investimento, que é absolutamente vital para o modelo de crescimento que Portugal deve ter. Portugal deve ter um modelo de crescimento assente basicamente no investimento e depois nas exportações ou na substituição de importações, dá no mesmo, na produção de bens transacionáveis no mercado e, portanto, é absolutamente vital a captação de investimento. Nesse sentido, a fiscalidade das empresas é vital e, portanto, baixar o IRC é importante. Taxa de 10% não é comportável hoje em dia no orçamento português, não é? David Castro. Muito boa noite a todos. Há pouco a primeira referência que fez foi em relação à questão da mobilidade, que é um assunto que hoje para qualquer jovem é imprescindível e até faz parte do seu dia-a-dia. A pergunta que coloco é como vê a chegada destes muros que se vão colocando, quer nos Estados Unidos, quer com Trump, quer no Brexit, quer depois também em alguns países da Europa. Muito obrigado. Obviamente que ninguém vê isso, ninguém, é uma forma de expressão, ninguém vê isso como positivo, naturalmente. Agora nós também temos, eu acho que nós não podemos, nos podemos virar, digamos assim, totalmente contra quem está a defender essas políticas, digamos assim, sem procurarmos entender a envolvência, o que é que levou a essa situação. Portanto, eu sou naturalmente contra a construção de muros, designadamente muros mesmo, no México é muro mesmo, nem é no sentido figurado, mas nós também temos de perceber que alguma atitude temos de mudar para que essas soluções não tenham acolhimento popular. E, portanto, eu também não sou completamente fundamentalista no sentido de ir para a ponta esquerda, digamos assim, abrir tudo e de qualquer maneira, nem pensar nisso. Acho que nós devemos ter políticas relativamente aos imigrantes e relativamente aos refugiados, são coisas um pouco diferentes, mas particularmente relativamente à imigração, políticas consistentes, porque nós próprios na Europa precisamos de imigração, nós temos a demografia que temos, e é preciso que os imigrantes que venham sejam imigrantes com capacidade de se integrarem entre nós, quer em qualidade, quer em quantidade. Portanto, acho que os devemos receber, mas com regras e com equilíbrio e sem diletantismos, não é? Já os migrantes, os refugiados, peço desculpa, os refugiados é diferente porque deriva de acordos internacionais em que nós devemos naturalmente acolher as pessoas. Também naturalmente na medida do possível, mas devemos acolher as pessoas. O Brexit é uma situação diferente, é um muro em sentido figurado, mas aí o Reino Unido, quase que desde o início da Comunidade Económica Europeia e da União Europeia, esteve, não vou dizer com um pé dentro e outro pé fora, mas esteve com um pé e meio dentro e meio pé fora. Portanto, também não admira que um dia pudesse acontecer uma coisa destas. Raquel. Presidente, e o que é que pensa acerca das primárias no PSD? A minha ideia sobre primárias, pressuponho primárias, uma participação de elementos não ligados ao partido na escolha do líder do partido. Aquilo que eu me inclinaria para defender era para uma coisa deste género, de X em X anos fazer primárias. Não fazer sempre primárias, mas de X em X tempo fazer primárias. Imagine, a cada 10 anos ou a cada 15 anos o partido abre e faz primárias. E depois voltariam a ser os militantes a escolher. Porquê? Porque se por um lado
quem deve escolher são os militantes. Por outro lado, eu também tenho a consciência do enquistamento que o aparelho partidário sofre. Portanto, a conciliação dos dois elementos é talvez nós, de X em X anos, abrirmos, fazermos respirar, escolher a pessoa, cativar quem veio votar para já agora ficar no partido e depois voltamos a uma situação normal e para ser de X anos voltamos a abrir. Quer dizer, abrir de X em X tempo no sentido de procurar arejar o aparelho. As primárias permanentemente, sempre, todas as eleições passarem a ser por primárias, não sei. Mas, por exemplo, a próxima ou as duas próximas pudessem ser, era bom. Alexandre. Já agora uma curiosidade, qual foi a última notícia que leu antes de se juntar aqui a nós? Que o PSD ia baixar a carga fiscal se ganhar as eleições 6 de outubro. Tiago Sousa Santos. Boa noite, Presidente. Pergunta breve para resposta talvez não tão breve. O que lhe diz a juventude portuguesa? O que me diz, em que sentido? O que é que eu penso que ela me quer dizer ou o que é que me diz a mim a juventude? É perguntar assim. Vamos lá ver. Quando estamos na vida pública, particularmente na idade que eu já tenho, isto em todas as idades, mas particularmente na idade que eu tenho, tudo aquilo que nós fazemos tem de ser orientado para o futuro e, portanto, para as gerações vindouras. Eu herdei o que herdei daqueles que eram mais velhos do que eu. Herdei coisas boas, herdei coisas más. Em algumas coisas eles não tiveram sentido da responsabilidade, noutras coisas tiveram. Portanto, eu acho que a nossa obrigação, de todos nós, mas particularmente à medida que a idade avança, deve ser cada vez mais, eu com a minha idade, devo ter uma preocupação maior com o futuro do que com o presente, justamente tendo em vista deixar um legado o mais positivo possível às gerações vindouras e aos mais jovens. Aqui estou a ler juventude em sentido lato, não é assim juventude com 20 anos ou 20 e poucos, juventude, enfim, até aos 30 e tal, 40 anos, porque vocês depois não vão poder alterar erros que nós possamos ter cometido, depois já é tarde, não é? Em algumas coisas, noutras podem, e portanto eu acho que nós temos de ter, eu tenho, isso lhe posso dizer, lá está, olha, a pergunta de há bocado, tenho um grande rigor nisso, e se calhar esse grande rigor às vezes até acaba por ser negativo, porque é demais, mas para mim isso é sagrado, quer dizer, eu tenho de estar aqui pelo futuro e não exatamente pelo presente. Luís Santos. E agora uma pergunta do mesmo sentido, mas desta vez, o que é que lhe diz JSD? O que é que me diz JSD? Ao contrário daquilo que se calhar é a opinião maioritária do povo português, que as juventudes partidárias não deviam existir, eu tenho uma visão rigorosamente contrária e não o estou a dizer por ter sido da JSD, ter iniciado também a vida partidária na JSD, por ser, como muitos outros, somos muitos, militante honorário, mas somos muitos da JST, mas eu entendo que as organizações de juvenis, e neste caso a nossa, a JST, é uma organização absolutamente vital para chamar a juventude para a política e para fazer interessar os jovens pela política. É muito mais saudável entrar na política com 20 e tal anos do que entrar a meio com 40 ou 50 anos, porque normalmente a meio com 40 ou 50 anos já se entra por um interesse qualquer, por um conhecimento qualquer, ou do escritório, ou daqui ou da acolá. Também há na juventude isso, mas muito menos, não é? Mas muito menos. Portanto, eu não estou a dizer que a JST ao longo do seu trajeto não cometeu erros e não fez muita coisa errada, fez seguramente, mas a solução não é dizer não serve para nada, a solução é procurar fazer melhor aquilo que possa não estar bem. Portanto, eu sou, e o que eu vou dizer não é politicamente correto na sociedade portuguesa, mas eu sou um defensor das juventudes partidárias. Agora, naturalmente, das juventudes partidárias bem orientadas, não? Orientadas no bom sentido e não orientadas no mau sentido, de também conseguirem cargos ou conseguirem lugares ou conseguirem conhecimentos pessoais. E acho que, tenho dito isso também muitas vezes, acho que os partidos políticos deveriam ter uma aposta muito forte na formação, e isso na revisão da própria lei dos partidos e do financiamento dos partidos, essa componente da formação política devia estar muito presente, naturalmente para os jovens, mas não só para os jovens, aos 60 anos ainda têm coisas a aprender, portanto isso vai a vida toda. Se a componente da formação política fosse mais forte, quer nos mais velhos, quer nos jovens, nós hoje tínhamos uma configuração da militância
muito diferente daquela que temos, porque as pessoas sentir-se-iam atraídas à militância de uma forma diferente do que hoje muitas vezes são atraídas pelas guerras partidárias, por conta-votos, tira-votos e não sei. Portanto, a formação política é um dos elementos que eu acho que ajudaria a manter o partido, e particularmente agora na sua pergunta, uma juventude social-democrata saudável. Sim, e a formação política é desde logo uma questão que tem estado sempre muito presente no ADN da JSD, e eu aproveito para dizer, continuam abertas as candidaturas para a Universidade de Verão, fazendo a publicidade a essa excelente escola de formação política. Quinzé. Presidente, já como Presidente do PSC, criou as suas primeiras redes sociais. Pela sua experiência pessoal, o que é que considera mais negativo e mais positivo na utilização das redes sociais, nomeadamente para fazer política? Pois, aquilo que eu considero mais positivo nas redes sociais, naturalmente, é a possibilidade que nós temos, todos, sem exceção, de, em liberdade, darmos a nossa opinião. Nós, há 30 anos, não é? Quando eu estava na JST, por exemplo, fazíamos um comunicado e depois ficávamos aos gritos porque o JN não pôs, ou o público pôs, ou só puseram assim, ou só puseram assado, ficávamos todos contentes, o comunicado tinha saído, portanto estávamos muito limitados na comunicação. As redes sociais hoje permitem a qualquer cidadão dar a sua opinião. Isso naturalmente leva a que se leiam uma outra coisa de qualidade nas redes sociais, mas se leia também muita barbaridade e fica ali explícito muita ignorância e muito desconhecimento, e muito mimetismo também, que as redes sociais vão muito por mimetismo. Alguém diz bem, vai toda a gente atrás a dizer bem, alguém diz mal, vai muito atrás a dizer mal. Agora, aquilo que eu tenho notado de negativo na utilização das nas redes sociais, é, por exemplo, no meu caso particular, o facto de começar a atingir um determinado patamar, de imediato se nota uma série de ataques de perfis falsos que não valem nenhum. Portanto, chegam ali, só estão ali para dizer mal. Alguns dizem mal com um bocadinho de consistência, outros dizem as coisas mais disparatadas do mundo, sem pés nem cabeça. Ora bom, aquelas que são ditas e criticadas sem pés nem cabeça não ferem minimamente, quer dizer, não tem pés nem cabeça. O problema é que desvaloriza tudo aquilo, cria ali um ambiente de que quem quer dizer coisas com pés e cabeça, a dada altura não se mistura naquilo. Portanto, aquilo que eu noto é, ponto positivo, a possibilidade de me exprimir, todos nós, no meu caso, me exprimir, e ali as palavras são medidas, é aquilo que eu quero dizer e, portanto, não há que deturpar, é exatamente aquilo. O problema é depois, quando aquilo não é bem aproveitado no sentido, já agora deixa fazer o contraponto, deixa apoiar ou deixa fazer o contraponto, e se começa a haver aqueles perfis todos falsos, alguns até insultuosos, não é, volto a dizer, não afeta, mas cria um ambiente, desvaloriza aquilo tudo, quer dizer, degrada a parte positiva que as redes sociais têm, não é? Diogo. Agora que falámos de redes sociais, que também servem para partilhar fotografias, eu perguntava-lhe qual é que foi a última fotografia que tirou com o seu telemóvel. A última fotografia que lhe tiraram é fácil. Não tiro muitas, mas tiro algumas. Epá. Então. Abriu. Vejo um bolo de aniversário. É a sua filha? É a minha filha, a pagar o bolo de aniversário de 18 anos, que fez 18 anos no dia 22 de junho. É a última fotografia que eu tenho aqui. Muito bem. Sofia. Presidente, e por falar em bolos de aniversário, perguntava-lhe o que é que fez no último aniversário. Opa! Eu penso que não devo ter feito nada de especial. Faz em agosto. Faz no dia 6 de agosto? 6 de agosto, é. Portanto, 6 de agosto estava de uma coisa que se pode chamar férias, mas como sabe, nas últimas férias que eu tive, o que mais houve foi gritaria e histerismo, que eu estava em férias e tinha desaparecido isto e aquilo. Portanto, dia 6 de agosto eu estava provavelmente em férias. O que é que eu devo ter feito? Olha, devo ter andado de bicicleta, devo ter ido à praia e devo ter ido jantar fora. Deve ter sido isso e não muito mais. Cristiana. Boa noite a todos. Presidente, continuando em épocas festivas, qual foi o presente que recebeu que mais significado teve para si?
O presente que eu tive, com mais significado, quer dizer, não lhe consigo responder com total certeza, porque já são muitos anos, posso estar a esquecer de alguma coisa, mas o presente que a minha mãe me deu quando eu acabei o curso é talvez daqueles que mais marcou, não exatamente pelo presente em si, mas a minha mãe não tinha facilidades financeiras e eu percebi que teve de fazer um grande esforço para o fazer e, portanto, teve esse significado muito particular e ainda hoje o tenho. São os binóculos, que na altura era uma peça cara, hoje nem sei quanto custa, e percebi que a minha mãe teve de fazer algum esforço para aquilo, dado o nível de vida que ela tinha. E, portanto, esse marcou-me. João Pedro. Presidente, voltando aqui às questões mais de cariz político, perguntava-lhe o que é que acha das recentes marchas pelo clima, que têm chamado tanta atenção para a importância das alterações climáticas e que dizem tanto à nossa juventude e à sociedade. Acho muitíssimo bem e fico contente, ia dizer orgulhoso, não tenho que estar orgulhoso por isso, não é nada comigo, mas relativamente até àquilo que dissemos há bocado, devíamos ser, o que eu disse há bocado, devíamos ser nós, mais velhos, que deveríamos ter o sentido da responsabilidade do que estamos a fazer ao planeta, que justamente os mais jovens vão herdar. E, portanto, quando a sociedade, que evolui mal tantas vezes, desta vez evolui para uma situação em que são os jovens, e aí até muitos jovens, que estão a sensibilizar os mais velhos para o sentido da responsabilidade e a coragem que têm de ter para defender o clima, para que eles possam ter um planeta, enfim, o mais próximo possível daquilo que nós temos, eu vejo isso, devo dizer, com uma enorme simpatia e incute em mim, digamos, uma obrigação muito, muito, muito grande. Portanto, eu tenho uma sensibilidade para as questões ambientais há muitos anos, eu já quando isto nasceu, o PSD tem tradições, mas antes do PSD as questões ambientais eram um bocado vistas como questões da esquerda, não é? Os tipos cantavam e falavam no ambiente. Eu achei isso sempre um bocado disparatado, que era um tema sério, que não podíamos desprezá-lo. E depois, cedo, o PSD olhou para isso. Mas, de qualquer maneira, nós muitas vezes não atribuímos, digamos, a importância e a força que temos de ter para mudar determinadas atitudes, até cancelar determinados investimentos, que agora podem ser altamente positivos, mas que nós sabemos que vão degradar o ambiente. E, portanto, não sendo eu, longe disso, técnico da matéria, sendo até muito pouco conhecedor da componente técnica da matéria, tenho procurado até aí perceber um bocado mais do ponto de vista técnico para conseguir dar a força política necessária a que ele possa ser mesmo uma prioridade e nós para que nós possamos preservar aquilo que é absolutamente elementar à vida. Já nem é à qualidade de vida, já começa a ser à própria vida, não é? Alexandre. Ao longo da sua carreira política e tem-se destacado por uma intervenção muito forte sobre um tema que é a justiça e gostava de lhe perguntar, na sua opinião, quais são as reformas e as áreas em que é necessário intervir politicamente sobre a justiça. Como eu tenho dito, ao longo dos anos, muito antes de ser Presidente do PSD, eu tenho dito que considero que o regime que nasceu em 74, em Portugal nasceu em 74, está profundamente desgastado, não está capaz de responder perante as exigências da sociedade, cansou, como todos nós cansamos, e portanto tem de ser revitalizado. No quadro do regime, a justiça é também absolutamente imperativo reformar, no sentido de nós conseguirmos mais transparência, e ao dizer mais transparência, mais presença democrática, mais escrutínio democrático da própria justiça, mais eficácia no seu funcionamento. E, portanto, aquilo que tem vindo a lume que eu defendia e agora, como Presidente do PSD, defendo e que o PSD também defende, e que eu tenho consciência que na sociedade portuguesa
não é um tema popular que as pessoas entendam logo, que a questão da composição dos conselhos superiores, as pessoas não entendem, não é a mesma coisa que falar de impostos, ou falar de emprego, ou falar de salários, mas é absolutamente vital para a democracia que os Conselhos Superiores do Ministério Público, da Magistratura e dos Conselhos Superiores dos Tribunais Administrativos e Fiscais tenham a presença maioritária da sociedade portuguesa. Quando nós, em sede do Estatuto do Ministério Público, propomos que haja mais elementos indicados pela Assembleia da República, isso deriva até de constrangimentos constitucionais, porque aquilo que eu entendo é que deve haver uma revisão constitucional que alargue a possibilidade de indicação. Não tem que ser só a Assembleia da República. Pode ser a Assembleia da República, pode ser o Presidente da República e podem ser outros organismos, pode ser a Ordem dos Advogados, podem ser as universidades. Agora, nós temos de conseguir que os Conselhos Superiores que fiscalizam a própria atuação da Justiça saia fora da corporação. Não pode ser uma corporação fechada em si mesmo, a fiscalizar-se a si mesma, porque isso não funciona, isso não é sequer democrático nem é transparente. E, portanto, quando venham dizer o que queremos é pôr lá mais políticos, é uma conversa para enganar as pessoas que não percebem isto e, portanto, pensam que se quer controlar para que depois não haja combate ao crime organizado e à corrupção ou isto ou aquilo. Hoje o Conselho Superior do Ministério Público tem elementos independentes, indicados para a Assembleia da República. Então esses elementos que lá estão são hoje obstáculos ao combate à corrupção? São eles? Vamos pegar nas pessoas uma a uma, chamá-las, olhar para elas, olha, são estas que estão contra o combate à corrupção. Isso é até insultuoso dizer-se uma coisa dessas. E nós podemos, por exemplo, dizer que as pessoas que forem indicadas para o Conselho Superior da Magistratura ou do Ministério Público não podem ter desempenhado nenhum cargo político de eleição ou de nomeação, imagine nos últimos 3 anos ou nos últimos 5 anos. Tudo absolutamente claro. Agora, o que eu entendo é que a sociedade tem de estar presente para garantir a transparência e evitar os abusos que nós vamos vendo que vão acontecendo. João Cerejo. Muito boa noite a todos. Boa noite, Margarida. Boa noite, Sr. Presidente. A resposta à minha pergunta é muito fácil. Podíamos responder que eram todas, mas como está cá a comunicação social, é melhor não parecermos populistas. A minha pergunta é: qual é para si a área onde o Governo mais tem falhado? Olha, se eu quiser que os portugueses me entendam rapidamente, eu digo que a área onde o Governo mais tem falhado é na área dos serviços públicos. Ou seja, a degradação dos serviços públicos é algo que não me lembro de ter visto. Uma degradação tão acentuada daquilo que são os serviços públicos. O Serviço Nacional de Saúde é aquilo que mais se fala, mas na área dos transportes públicos, por exemplo, a questão, por exemplo, do cartão de cidadão, pequeninos exemplos, de 6 meses de espera, a segurança social. A segurança social da parte administrativa, quer dizer, uma pessoa reforma-se cada vez mais tarde por força do problema demográfico que temos. Então, hoje reforma-se quase com os 67 anos, 66 anos e tal. Então, atinge a idade e pede a reforma. E depois os serviços administrativos da Segurança Social demoram mais de 1 ano a dar a resposta. Portanto, reformou-se aos 67, mas na verdade reformou-se aos 68. Porque ou tem dinheiro e vai vivendo o dinheiro que acumulou, ou tem mesmo de continuar a trabalhar. Portanto, isto é uma coisa, uma degradação. Eu não quero acreditar que isto seja uma intenção política e que não ganham nada com isso. É degradação, é incapacidade. Portanto, respondendo à sua pergunta, para os portugueses me entenderem rápido, digamos assim, e porque estamos em clima pré-eleitoral, eu dizia a completa degradação dos serviços públicos, portanto, que são prestados aos portugueses. Se eu responder de uma forma mais séria, mais de acordo com aquilo que foram as respostas, mais consistente, não é mais séria, das respostas que fui dando aqui, é a ausência de uma estratégia sustentada de crescimento económico. Porque isto as pessoas não se apercebem, por isso é que eu disse a degradação dos serviços públicos, mas verdadeiramente, no que concerne ao futuro, que é nós conseguirmos para os portugueses melhores empregos e melhores salários, seguramente que é a inexistência de uma estratégia de crescimento económico sustentada. Aquilo que, aliás, eu hoje, em larga medida, tive a oportunidade de apresentar em conferência de imprensa. Isso é que vai determinar o nosso futuro coletivo, e aí nem é bem só o vosso, é até já um pouco do meu também, não é? Se eu tiver a esperança de vida que a média diz que ainda tenho. Portanto, o mais grave verdadeiramente no que concerne ao futuro do país
é não estarem a gerir a economia e a incentivar as empresas da forma como devem fazer para que nós possamos ter produtos de maior valor acrescentado, melhores empregos, melhores salários e nos possamos aproximar cada vez mais da média da União Europeia. Por outro lado, para nos entendermos, teria de ser a questão da degradação dos serviços públicos. Mas cá entre nós, em primeiro lugar uma e em segundo lugar outra. Alexandre. Sr. Presidente, agora tinha aqui uma questão mais pessoal, tinha a ver qual é que é o seu guilty pleasure. Que pratique. Há aqueles que a gente depois, não é? Poderia praticar, ou não diz se pratica, não é? Eu diria que talvez ligado ao açúcar, ou seja, sei que o açúcar faz mal e apesar de tudo faço aí alguns pequenos pecados. 15. Mas sempre com coisas doces, está a ver? Presidente, agora uma pergunta mais séria. Em toda a sua vida, qual é o seu maior arrependimento? O maior arrependimento da minha vida? Não sei. Eu já me arrependi de muitas coisas, mas de pequena monta, não é? Fiz isto e não devia ter feito. Sei lá dizer o quê, mas esse sentimento já me veio à cabeça. Fiz isto e não devia ter feito. Agora, assim, um arrependimento relativamente ao trajeto de vida que pudesse ter feito de uma maneira e fiz de outra, não tenho. Para ser sincero, não me consigo lembrar assim de nada. Olhando para o trajeto da minha vida, fiz aquilo e não devia ter feito. Assim, importante, não me lembro. Acho que não. Não tenho assim nenhum arrependimento. Acho que não. Só coisas pequenitas que não me lembro agora, mas enfim. E Manuel? Já sabemos que o seu pico de produtividade é mais ao final do dia. Exatamente. Mas o que o motiva para se levantar da cama todas as manhãs? Ora, boa pergunta. Já vê que nunca me vejo à rasca para me levantar porque é só à tarde. Não, aquilo que é o cotidiano, o que motiva para levantar é quando tipo, acorda, não é? Está ali meio estremunhado e de repente lembra-se dos problemas que tem para resolver naquele dia e então levanta-se para ir resolver os problemas, não é? Portanto, isto é o normal, o cotidiano é este. Feita a pergunta de uma outra forma, não é? Ou melhor, feita a pergunta da mesma forma, mas com um outro sentido, aquilo que nos pode motivar para nos levantarmos independentemente daquilo que é esse cotidiano, daquilo que é o grosso da minha vida, é o procurar ser útil à sociedade do ponto de vista do serviço público. Eu tenho, também confesso isso, eu tenho uma vida dividida entre a profissão e iniciativa privada com a política, e aí é público, e se me perguntar se é maior a minha motivação, olhando agora para trás para a minha carreira, se era maior a minha motivação no serviço público ou era maior a minha motivação no privado, isso eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que é maior a motivação no serviço público, ou seja, que troco, em parte, um salário mais baixo no público por um salário mais alto no privado, porque, por maneira de ser, sinto-me mais motivado a resolver problemas públicos do que a resolver questões de ordem privada das empresas, para venderem mais ou para reorganizar a empresa, ou seja, para o que for. Embora eu tenha tido, na minha vida profissional, alguns aspectos que gostei muito, quando eu trabalhei ligado ao mercado de capitais e consegui alguns êxitos e algumas coisas, também deu um certo prazer. Mas o mercado de capitais também lida com um público alargado. Também há aí uma certa, e com alguns fenómenos de ordem psicológica e tal, também há aí uma certa similitude com alguns aspectos da política. Já estamos no verão, apesar de às vezes não parecer. Qual é que é o plano de férias para este ano? Oh, caramba! O plano de férias para este ano é igual ao dos outros anos, só que muito menos tempo. E espero que me deixem em paz, porque eu, no outro dia, e já aqui o Alexandre referiu isso, fui ao Brasil pelo 10 de junho, vejam bem isto, eu fui ao Brasil 10 de junho, dias das comunidades portuguesas, fui às comunidades portuguesas no Brasil.
E pensei cá para mim, quer dizer, para ir ao Brasil, à comunidade portuguesa, que é muito grande no Brasil, o 10 de junho faz sentido. Mas é uma viagem muito grande para lá, muito grande para cá, perco tempo. Bem, mas o Santo António depois é na quarta-feira, o 10 de junho foi na segunda, o Santo António é na quarta-feira. Portanto, Lisboa naquela semana vai parar. E quando para Lisboa, para grande parte do país. Portanto, se calhar esta semana é uma semana boa, não vai acontecer grande coisa. Pronto, vou o 10 de junho ao Brasil. Portanto, o que é que eu faltei? 3 dias úteis, a terça-feira, a quinta e a sexta. Veja bem, a confusão que foi, anda desaparecido, há até comentadores que admitiram que eu pudesse estar doente, e portanto, quer dizer, uma coisa do outro mundo, 3 dias úteis, 3 dias úteis. Portanto, eu não posso fazer grandes planos para férias, mas os planos que tenho é os planos do costume, tenho uma casa na margem sul do Rio Lima, e portanto, quando ir para lá, ver se consigo descansar um bocadito, andar da bicicleta. Portanto, no dia 6 de agosto contarei estar lá, andarei de bicicleta provavelmente, ou darei uma corrida, irei um bocado à praia, ver se consigo descontrair um bocado, e se não me aborrecem muito, mas muito pouco tempo, vai ser muito pouco tempo, senão se 3 dias já é uma eternidade, veja bem, vão ser 2 ou 3 eternidades só. Uma pergunta que foi das mais votadas: tripas ou pataniscas? Tripas. Tripas. Jornais online ou em papel? Olha, eu, por maneira de, enfim, por aspecto, por cultura, claramente em papel. O problema é que eu já há muito tempo que não tenho vida para ler jornais em papel. Porque para ler jornais em papel é preciso ter alguma vida e alguma tranquilidade. Para ler jornal em papel não é pegar no papel e olhar para o lado. Portanto, é para ler, para ir vendo, com a devida calma. E não há tempo hoje para isso. Portanto, acabo por ler muito mais online, passo ao ecrã, anda depressa, passa para o outro, anda depressa. Agora, se eu tivesse uma vida tranquila, ainda prefiro o papel, porque a leitura do jornal em papel transmite ela própria tranquilidade. E no ecrã eu não consigo isso. Não consigo isso. Coca-Cola ou Pepsi? Ai não, nenhuma coisa. Isso é o pior veneno que anda aí. Superboc. O melhor que há é água com um pH acima de 7. Todos na sala subscrevem esta opinião. Água Certamente. E de preferência com um pH acima de 7. A seguir, vinho, do bom. Vinho. Tinto Depois, ou branco? cerveja. Depende. Aí depende. No verão mais branco, no inverno mais tinto. A seguir, cerveja. E para aí. Para aí. Não, refrigerantes e coisas, isso é uma coisa, é ácido, tem açúcar, tem um pH baixíssimo, isso é o piorio. E isso faz um bem ao cancro tremendo. Atenção, não sei se sabem. O cancro vive em ambientes ácidos e alimenta-se de açúcar. Portanto, vejam bem, chama a Coca-Cola um figo, o cancro, não é? Nem uma coisa nem outra. Nada contra a marca. E não, agora... nada contra a marca, contra os refrigerantes do modo geral. Pronto. Sofia. Sério. Presidente, como sabe, a JTC tem estado nos últimos tempos a repensar a escola do futuro e inclusive deu alguns contributos ao PSD nesta matéria. Pergunto-lhe o que é que efetivamente falta em Portugal para termos uma educação de excelência. Olha, eu não sei se isto corresponde à verdade, isto que eu agora vou dizer, mas eu ouvi dizer que nas escolas do ensino básico, portanto que vai até ao 9º ano, e mesmo nas escolas com o ensino secundário, que tem havido um esforço este ano e não só, por passar os alunos, mesmo quando eles têm muitas diversas negativas. Não tenho nenhum papel que me prove isto, mas se isso for verdade, isso é exatamente o contrário da resposta que eu lhe devo dar. Isso é exatamente o contrário da escola de excelência. A escola de excelência tem naturalmente de ter rigor. Se não tiver rigor, quer científico, quer pedagógico, se os jovens não forem, particularmente agora estou a falar até ao ensino secundário, mas depois no superior as coisas são diferentes, mas também no superior. Se nós não tivermos rigor, obviamente que nós não estamos a preparar os melhores profissionais. E atenção, deixem-me dizer uma coisa. Quando nós dizemos que hoje temos os melhores profissionais, não é? Os melhores, não é, os mais bem preparados,
não estamos quase a dizer nada. Isso é válido sempre, não é? Isso ao longo da vida é sempre... Em cada momento temos sempre os mais bem preparados. Mal fora, se os de agora estavam tão bem preparados como no século XIX, não é? É evidente que temos sempre os mais bem preparados. Agora, o problema não é termos os mais bem preparados, o problema é nós termos a otimização dessa melhoria da preparação. E, portanto, nós temos hoje em Portugal escolas com rigor, naturalmente, mas temos também no grosso das escolas sem rigor nenhum. E depois, o experimentalismo de andarmos sempre a mudar, em um ano e muda, isso também é o contrário do que deve ser, da estabilidade e do rigor. Portanto, eu acho, se me permite eleger uma palavra que eu considero a palavra de arranque para isso, é fundamentalmente o rigor. E não ter, repare, eu não quero ser bota de elástico, voltar ao tempo antigo, no meu tempo é que era bom e agora não é mau. Mas o excesso de facilidades e às vezes o excesso de compreensão para aquilo que não é para ser compreendido, tem de ser imposto, digamos assim, é a base para se pedir do estudante uma performance melhor. Raquel. Mais uma vez, Sr. Presidente, neste momento aquilo que constatamos é que de facto votar é tanto um dever quanto um direito de cidadania e a verdade é que vemos os nossos jovens envolvidos nas causas em que acreditam. A dúvida que se coloca é, então, porque quando são chamados, não só os jovens, mas os cidadãos no geral, a pôr o seu voto nas urnas, temos tão elevadas taxas de abstenção? Será preguiça ou descrença nos partidos políticos? É primeiro descrença e depois um bocadinho de preguiça, há de haver também em alguns casos, mas é acima de tudo descrença nos partidos políticos. Como eu tive a oportunidade de dizer há bocado, o desgaste do regime é justamente também o desgaste das instituições. Nós temos os partidos políticos a funcionarem hoje nos mesmos moldes que funcionavam em 1974, 75, 76, 77, em termos de estrutura, não é? O tipo de militância é diferente, para pior agora, do que era na altura. Mas a forma de funcionar é a mesma. Como é que nós queremos ser atrativos na sociedade se temos um funcionamento hoje igual ao que tínhamos à data em que a sociedade era completamente diferente do que aquilo que é hoje? Portanto, os partidos políticos e as instituições de modo geral, nós estamos a falar dos partidos políticos, têm de se adaptar àquilo que é a nova sociedade e têm de se reinventar, digamos assim. É por isso que eu, quando cheguei ao partido, criei o Conselho Estratégico Nacional. O que é o Conselho Estratégico Nacional? Se não, por um lado, efetivamente um fórum que cria o programa do partido, o programa eleitoral do partido, está certo, mas para isso não era preciso o Conselho Estratégico Nacional, sempre houve gabinetes de estudos que faziam isso. Isso é a tentativa de chamar à participação, em razão das matérias, os militantes e os que não são militantes. Porque aqueles que não são militantes olham para um partido político e não veem atratividade. Inscrevem-se, recebem um cartão e depois são chamados a um plenário conselhio quando eles acontecem de longe a longe. E se inscrevem e o cartão é aceito, porque pode lá ficar na gaveta porque vem incomodar, aquilo está tudo tão controladinho, não é? Costumo dizer que temos aqui 200 militantes, tudo tão controlado, eu ganho as eleições, entro agora mais 20, eu não sei o que é que pode acontecer, não quero os mais 20. Mas também quando quero os mais 20 vão lá de 3 em 3 meses, não acontece. Portanto, é que preciso criar novos espaços de militância. Portanto, o esforço do SEN, que é muito grande, com um resultado que eu não vou classificar de negativo, porque eu sei que isto é muito difícil, mas também não é um resultado largamente positivo. Em termos de participação, demora tempo, não se muda isto. Não sei se esta é a solução, mas a solução é seguramente alterar a forma de militância para nos tornarmos mais atrativos às pessoas que não estão cá dentro. Depois, a questão das abstenções, do nível de abstenção, tem a ver com isto, mas também tem a ver com o desgaste que a política tem sofrido, por um lado, devido àquilo que ela verdadeiramente é, mas uma parte não é o que ela é o que dela fazem e a ideia que dela transmitem. Portanto, quando nós lemos notícias atrás de notícias, não é? Que na prática procuram dar a entender à população que todos os que estão na política são aldrabões e são corruptos e estão para se governar, é lógico que isto é o melhor passo que se pode dar no sentido que se caminhe justamente para isso.
Porque a melhor coisa que um corrupto precisa, aquilo que ele mais precisa, é que achem que todos são como ele, não é? Portanto, dizer que são todos corruptos, na prática, é defender a corrupção. Porque não são todos corruptos e não são todos iguais. É ofender quem não é. E é, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que estão com boa intenção para vir para o serviço público, não venham porque vêm para um ambiente que está desenhado como tal. E, portanto, é o primeiro passo para ficar mesmo assim. E ficar cada vez pior. Portanto, nós temos de ter muito cuidado com esse tipo de discurso, porque é esse tipo de discurso que, quando exageramos, faz a sociedade caminhar justamente para isto. E isso é uma preocupação muito, muito grande que eu tenho, porque há dois tipos, na prática, dois tipos de seriedade, não é? Há a seriedade de ordem material, que é esta que agora estávamos a falar, ou seja, meter a mão na gaveta e tirar dinheiro, ser corrupto, ser isto, ser aquilo. E a maioria das pessoas que está na política não é corrupta, e a maioria das pessoas que está na política é séria. No entanto, lá fora, na rua, o que pensam é que é o contrário, e isto é grave. Já não digo a mesma coisa relativamente à seriedade intelectual. Relativamente à seriedade intelectual, digo-lhe ao contrário, a maioria não é séria. A maioria não é séria intelectualmente. E, portanto, era isso que eu dizia há bocado. Parte da abstenção deriva de responsabilidade da própria política, porque as pessoas não são sérias intelectualmente e depois as pessoas sentem-se enganadas. Depois há a outra parte, é que é a seriedade material, onde aí é o contrário, a maioria é séria, mas é confundido com os que não são como se fossem todos. Portanto, isto é um caldo de cultura horrível. E a primeira responsabilidade está em quem está na política. Porque no limite, se mais ninguém faz nada, somos nós que temos de fazer alguma coisa para que assim não seja. E para fazer alguma coisa para que assim não seja, a última coisa que nós devemos fazer é demagogia. E normalmente quando abordamos este tema é sempre com demagogia para tentarmos ser agradáveis à maioria que tem uma ideia errada, que é a ideia que não deve ter. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca que só com alguma coragem e alguma seriedade intelectual nós podemos quebrar. Diogo. Para além das alterações ao sistema político e ao funcionamento dos partidos políticos, eu perguntava-lhe que outras causas é que o PSD pode agarrar para ajudar também a baixar a abstenção. No que concerne à abstenção, eu acho que para baixar a abstenção não há nenhuma medida única, não é, que baixe a abstenção, a não ser que se diga o voto é obrigatório, ponto. Não simpatizo com isso, não é? O voto é obrigatório, ponto, não simpatizo. Uma coisa tem de ser tem de ser medidas em liberdade e não esse constrangimento. Eu acho que, por exemplo, o voto obrigatório, eu acho que no Brasil, ainda agora me explicaram isso, acho que paga uma multa se não for lá votar e tal. É um obrigatório relativo, mas depois também, se não pagar a multa, não pode ser funcionário público, isso depois já é uma violência, isso já sinceramente, não vou por aí. Eu acho que, efetivamente, temos de ter os partidos a funcionar de outra maneira, para fundir mais credibilidade, mas isso não basta. Nas eleições europeias teve 70% de abstenção e tinha 17 ou 18 alternativas. Não me digam que as 17 ou 18 alternativas eram todas más, ninguém se aproveitava, porque aqueles que acham que os 17 ou 18 eram todos maus, amanhã candidatam-se porque são todos maus, é o 19º, e os outros também não vão votar no 19º, que estava do lado da abstenção também. Portanto, o mal não está só aqui. Eu acho que nós temos de devemos mexer no sistema eleitoral. No outro dia, eu coloquei uma ideia em cima da mesa, que houve logo uma série de pessoas a comentar sem sequer perceber o que eu tinha dito, assim como se eu fosse tonto, quer dizer, que nasci ontem, nem sei, não percebi nada disto, nunca refleti sobre isto, nunca fiz nada. Que é, por exemplo, a questão dos votos brancos e nulos, ou só os votos brancos, se quiserem, porque o voto nulo às vezes não tem mesmo significado, é quem não sabe o que vai. Portanto, se calhar, a valorização só dos votos brancos, o montante dos votos brancos, poder ser o elemento que determina a composição da Assembleia da República em mais ou menos deputados. As pessoas querem reduzir o número de deputados. Há muitos deputados, há deputados a mais, então eu posso chegar à Constituição e baixo o número de deputados do ponto de vista administrativo, digamos assim, tumba. Ou então, eu posso pôr as pessoas a participar num intervalo, não é, está a ver,
entre 200 e 230. Não pode, a Constituição, aliás, define também 180. Depende, portanto, pode dizer, a composição da Assembleia é entre 200 e 230. Imagine. Se os votos brancos são muitos, então só elege 200. Se são poucos, elege 230. Ou seja, o português, se não ficar em casa, se for lá votar em branco, se não quiser votar em nenhum partido, mas votar em branco, está a ter alguma importância ao seu voto, porque está a determinar que se vão eleger um pouco menos deputados do que aquilo que se elegeria se ele não fosse lá, já que ele está em sentido contrário àquilo que são os partidos. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, como isto se pode fazer. Isto não dá em círculos pequeninos, tínhamos de uniformizar os círculos, mas isto também é o que eu defendo. Eu também defendo que se uniformizem os círculos, ou seja, que não haja em Portugal círculos, por exemplo, com mais de 10 deputados ou com mais de 12 deputados. Porque o que eu acho é que o problema não está onde se elegem 3 ou 4 deputados, o problema está em Lisboa, está no Porto, onde as pessoas não conhecem os deputados, são muitos e não conhecem nenhum. Se os deputados são poucos, as pessoas conhecem. Portanto, se os círculos forem mais pequenos, imagina no máximo 10 ou 12, as pessoas conhecem os deputados do seu círculo e podem interagir com ele. Então, olha, um círculo eleitoral, no máximo tem 12. Se os votos brancos forem superiores a 5%, só elege 11. Se forem entre 10 e 15, elege 10. Se forem mais de 30, só elege 9 deputados. E depois aplica o método dos votos dos partidos a 9 deputados. E aquele círculo eleitoral não teve, digamos assim, os candidatos que o povo mais apreciou e, portanto, são eleitos um bocadinho menos de candidatos do que se o povo se revisse dos candidatos todos. Isto é uma solução fantástica, mas eu não estou à procura de soluções fantásticas, eu estou a dar ideias. Eu acho que uma sociedade evoluída é uma sociedade que está aberta a ouvir ideias e, se isto não vale, que me deem argumentos negativos, que se calhar os há. Eu não estou a dizer... Agora, nós temos de ser criativos para chamar as pessoas à participação. E, portanto, a questão do sistema eleitoral, a forma de eleger os deputados, a forma de poder ou não dar alguma importância aos votos brancos, para que a pessoa não fique em casa, porque hoje... Se quiser mostrar descontentamento, não é com o voto branco, porque nem sabe quantos foram os nulos e brancos. É a abstenção. Aquilo é tudo vigarista, não vou lá votar, fico em casa. E aí sim contribuiu, porque a abstenção, em vez de ser 40 é 50, ou em vez de ser 50 é 60. Isto é negativo. Eu acho que então aí deveríamos fomentar a participação da pessoa através do voto branco, que é a forma como eu vejo. João Santos. Presidente, agora não vou pedir para partilhar connosco a sua banda sonora. Se fosse mais cedo pedia, mas assim não peço. Uma pergunta sobre o futuro do país. Todos concordamos que Portugal precisa, como de pão para a boca, de investimento externo. Na sua opinião, qual é que é a estratégia a curto prazo que devemos adotar para conseguir esse objetivo? Há diversas políticas públicas que se devem tomar, que são amigas, digamos assim, que são friendly para os investidores. E nós devemos ter essas políticas públicas que o Partido Socialista, particularmente com o apoio do Bloco de Esquerda e do PC, jamais conseguirá. Porque o Bloco de Esquerda e o PC veem o trabalhador como adversário do capital e o capital como adversário do trabalhador. Nós vemos, penso que sim, todos nós vemos, como complementos. É preciso o capital e é preciso o trabalho. Nós temos escassez de capital e temos de ir buscar lá fora, temos de cativar o investimento estrangeiro produtivo, não é o investimento estrangeiro que vem cá comprar ações de determinadas empresas para depois levar os dividendos e não teve qualquer efeito em termos do tecido produtivo português. E, portanto, políticas, carga fiscal sobre as empresas, a legislação fiscal, a simplificação da legislação fiscal, a desburocratização dos serviços, o funcionamento do sistema de justiça, a qualidade da formação profissional, a oferta mesmo ao nível do ensino superior, a oferta regional dos cursos que devem ser oferecidos face às especificidades das economias locais, etc. Tudo isto são fatores que dependem de políticas públicas que vão tornando o ambiente mais acolhedor e mais chamativo
para o investimento. Este governo, nem que o quisesse fazer, não faço a mínima ideia se queria ou não o podia fazer, porque a sua base parlamentar de apoio tem uma visão completamente antagónica, não é? Querem mexer na lei laboral. Se for mexer na lei laboral, o Bloco de Esquerda e o PC vai no sentido contrário àquilo que nós vamos, e o que tem a ver é justamente com a proteção ou não proteção ao investidor, porque se nós não tivermos investimento, não andamos para a frente, como é evidente. Depois, relativamente ao investimento externo, há naturalmente alguns benefícios fiscais que se podem dar, às vezes em demasia também não convém, que acho que o Governo disse isso há pouco tempo e eu acho que nós devemos fazer o mesmo, revisitar os benefícios fiscais, no sentido justamente de os canalizar para aquilo que são os nossos objetivos de política económica e que se prendem justamente com a captação de investimento. E depois há todo um apoio que se pode dar às empresas, através, por exemplo, do AICEP, que eu tenho ouvido nas empresas muitas críticas, o apoio que a AICEP dá às pequenas e médias empresas, não às grandes naturalmente, mas às pequenas e médias empresas, e todo um charme ao nível externo que o país pode e deve fazer para conseguir os investimentos com capital externo. Não é? Tem ideia a quantas perguntas já respondeu, não? Não. 39. Portanto, faltam-nos 6 perguntas. João Pedro Louro. Presidente, os portugueses, em particular os jovens, deparam-se hoje com um grave problema que se prende com a habitação, ou melhor, a falta dela neste caso, e por isso perguntava-lhe que prioridades políticas é que devemos defender para melhorar justamente o acesso à habitação, nomeadamente no que toca à dinamização da sua oferta. A dinamização, nós vamos fazer uma coisa com cabeça, tronco e membros, que tenho aqui à minha frente, uma responsável por isso, que é a Filipa Roseta, que é candidata no distrito onde precisamente o problema é mais candente. É aqui onde o problema é maior, depois é no Porto, enfim, depois um pouco pelo país todo. Agora, eu tenho aqui um problema de raiz com a pergunta que me faz, que é a oferta. Ainda no outro dia eu falo com a Filipa sobre esta minha dúvida existencial. A oferta de habitação nos grandes centros urbanos, ela própria gera procura. Ou seja, como nós neste momento temos escassez de oferta face à procura, se nós, aumentarmos a oferta, nós tapamos a procura imediata, mas estamos a gerar um crescimento de procura muito grande no futuro. Porquê? Porque, como o país é um país muito concentrado nas suas áreas metropolitanas, quanto mais eu aqui concentrar, maior é o poder de sucção das áreas limítrofes, está a ver? E, portanto, nós temos aqui, digamos, uma contradição que temos de resolver, que é, por um lado, nós temos de dinamizar o interior, nós temos de desenvolver o interior, por outro lado, nós temos de criar habitação para as pessoas a preços razoáveis nos grandes centros urbanos, e as duas coisas, em parte, numa perspectiva de médio e longo prazo, são aparentemente contraditórias. Portanto, aquilo que deverá ser a solução, penso eu, é a intervenção pública para que nós consigamos ter construção a custos controlados, que de certa forma acabam por ultrapassar um pouco esta lógica de mercado, que é a lógica que deve estar subjacente, mas que neste momento, sem intervenção pública, à luz de uma lógica social-democrata até, levam a esta espiral que eu estou a dizer. A ver. David Castro. Boa noite outra vez. Às vezes esquecemos-nos, com a dimensão dos problemas que temos, de que a pessoa é o centro da política e, portanto, nesse sentido, gostava de lhe perguntar se considera que a felicidade de cada pessoa deve ser o fim último da política. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Aliás, aqui terei até divergências com muitos de vocês. Não sei se com a maioria, se com a minoria. Para mim, o fim último não é a própria vida, é a felicidade. Sem ela a vida não faz sentido nenhum, nem sequer entendo. E aí está a ver que já entrei em contradição com muitos aí. Não é? Nós estamos de acordo. Pois, mas entrei de certeza em contradição com muitos. Ainda numa votação recente na Assembleia da República, isso está muito presente naquilo que é a nossa filosofia perante a vida.
sem acesso a um mínimo de felicidade, isto não faz sentido nenhum. Portanto, se eu tenho esta visão para a vida, e se a política tem de estar justamente ao serviço das pessoas, ao serviço da sociedade, tem de estar ao serviço da felicidade das pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Quando estamos na vida pública, nós temos de facilitar a vida às pessoas no sentido do caminho da felicidade. Eu não vou fazer as pessoas felizes, a política não faz as pessoas felizes, mas a política deve facilitar a vida para a felicidade. Felicidade que cada um tem a sua e faz o seu caminho, mas a política deve retirar os obstáculos da frente, não é? Se eu não ofereço uma educação de qualidade, eu não estou a tirar totalmente o obstáculo da frente, até estou a pôr um obstáculo à frente. Portanto, a política, os serviços públicos, as políticas públicas têm justamente de facilitar a vida às pessoas na busca da sua felicidade, que isso depois é uma opção de cada um. Sofia. Presidente, uma pergunta sobre finanças públicas e, mais concretamente, de fiscalidade, que tanto impacto pode ter na vida das famílias portuguesas. O que é que o PSD pretende fazer ou alterar para que o IRS pare de esmagar a classe média em Portugal? O PSD disse hoje, não é, que se ganhar as eleições no espaço de uma legislatura vai baixar a carga fiscal. A carga fiscal é a relação entre a receita dos impostos e o PIB e a riqueza produzida. Portanto, o primeiro passo já foi dito hoje, ou seja, repare que aqui há uma diferença bastante grande para o Partido Socialista e que eu tive até a oportunidade aí de cumprimentar o Primeiro-Ministro, que há coisa de 3 ou 4 meses disse preto no branco que se o PS ganhar as eleições não deixa a carga fiscal. Eu acho que merece um cumprimento, assim é claro, ganha não deixe, não é? Acho que é assim que deve ser. E eu na altura, também não sei quantas críticas e tal, às vezes também tenho alguma dificuldade, às vezes não, tantas vezes ainda é, porque eu disse, o Primeiro-Ministro diz que não baixa a carga fiscal. E eu digo que não subo a carga fiscal e desde que possível posso descê-la. Portanto, o gozo foi, dissemos a mesma coisa. Ele diz que não baixa e eu digo que não subo. A coisa não é muito inteligente o comentário, não é? Porque justamente o que se coloca é, se ele não baixa, pode subir. Eu, se não subo, posso descer, não é? Agora, eu não podia comprometer-me com a descida sem ter o quadro macroeconómico definido, porque não sei qual é, enfim, a margem, a folga que tinha. Uma vez fechado o quadro macroeconómico, sei qual é a margem que tenho para poder reduzir a carga fiscal. E, portanto, foi isso que hoje anunciamos. Na sexta-feira vamos fazer uma conferência de imprensa, agora sobre impostos, desce a carga fiscal, agora explica lá onde e aí vai haver a resposta. Alexandre. Sr. Presidente, gostávamos de saber algo que nunca contou publicamente sobre si. Ui. Uma coisa que eu nunca contei publicamente, eu sou um livro aberto, não é? Já contei tudo e mais alguma coisa. Uma coisa que eu nunca tenha contado publicamente sobre mim e que possa ter algum interesse, um interesse mínimo, ora sei lá bem... Não sei quantas namoradas tive ao longo da minha vida. Estão a dizer que essa é uma resposta que querem muito saber. Eu como ao outro, não sei, nunca as contei. Assim, a sério. Umas 3 ou 4. A sério. A brincar. Eu parece-me que o Maló e o Pedro Pinto ali atrás estão a discordar desse número. Eu disse a sério, não disse a brincar. Muito bem. João Pedro Louro. Presidente, já sabemos que estamos a aproximar-nos do final da nossa iniciativa e eu não lhe vou perguntar o que dizem os seus olhos, mas pedia-lhe que partilhasse um sonho seu. Assim, um sonho mesmo é tipo ganhar o Euromilhões, não é? Eu não posso... Aquilo que nós mais precisamos é de saúde. Não se sonha ter saúde toda a vida, quer dizer, não é assim? Portanto,
sendo assim, o sonho, se calhar, depois se eu ganhasse o Euromilhões, podia fazer tanta coisa, se calhar esse é o sonho. A última pergunta. Quando for Primeiro-Ministro, qual é a primeira decisão que vai tomar? Eu acho que a primeira decisão que um Primeiro-Ministro tem de tomar é escolher os secretários de Estado. Eu acho que é. O Primeiro-Ministro toma posse com os ministros e depois a seguir os secretários de Estado, não é? Portanto, eu acho que é isso. Muito bem. Nós chegámos assim ao fim do nosso primeiro episódio do JST Talks. Eu recordo que isto se insere nas comemorações do 45º aniversário da JSD e que durou um mês, portanto... Eu recordo que vai terminar no Distrito do Porto, no Concelho da Trofa, no dia 13 de julho, no J Summerfest, e estão todos convidados. Muito obrigada a todos. É JSD! É J!